capítulo 23, o versículo 11 e 12. Todos encontraram? Amém? Pois bem, diz assim, versículo 11: Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pois Samar no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Vamos ler essa parte B. E o Senhor efetuou grande livramento. Senhor, nesse momento, Senhor, te entregamos a nossa vida, a tua igreja, Pai, toma cativo todos os pensamentos. Somos gratos a ti, Pai, por ter nos conduzido até esta noite aqui para cultuar e adorar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, primeiramente quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Fiquei até mais feliz com o segundo convite. Quando eu vim o primeiro, a ser um tempo de Jesus, falei besteira lá na igreja. Mas fiquei feliz de estar com vocês aqui, tenho a certeza. E quero louvar a Deus pela vida do casal, amigos, o Eudes, a Deise. Sou presenteado por Deus colocar vocês em minha vida, pode ter certeza. Amém. Tenho certeza. Deus abençoe cada um de vocês, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Pastor Farias, que Deus abençoe, muito obrigado por nos receber nesta noite. Pastor Aldo, sempre é um prazer vir aqui estar com vocês. Meus irmãos, esse é um texto que o Senhor fez repousar no nosso coração para estar hoje à noite aqui falando com vocês. Eu costumo dizer que nós, quando lemos a palavra, estudamos a palavra, não é para pregar, mas que ela primeiro venha falar com nossas vidas. Porque para a gente poder expor aquilo que o Evangelho, aquilo que a palavra de Deus revela para nossas vidas, ela primeiro tem que falar com você. Ela tem que falar conosco. E esse é um texto, essa é uma passagem que Deus falou comigo. Um momento, tinha um momento assim da minha vida que Deus falou comigo. E dentro desse texto me fez lembrar de que uma certa vez, quando aquele ator Schwarzenegger, que era governador, acho que era da Flórida, né? Flórida, né? Quando ele estava era governador daquele estado, e eu me recordo muito bem de uma frase que ele citou em uma das suas plenárias, não que acompanhava, mas é porque as reportagens, a internet, e acabou, a gente chamou a atenção e eu fui ler. E a frase que ele citou, que me fez trazer para esse versículo, foi que ele disse que a força não vem de vencer. Escuta bem o que ele falou. A força não vem de vencer. As suas lutas desenvolvem as suas forças. As lutas que desenvolvem as suas forças. Ou seja, quando você atravessa uma dificuldade e quando não decide se render, isso é força. Foi o que ele trouxe ali. Foi o que ele falou. E isso eu guardei. E realmente é. Quando eu penso que não, nós passamos por algumas lutas e aí que descobrimos que Deus nos deu forças para atravessar elas. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou no meu coração, o culto, eu sei que tem um horário para terminar, você bem sucinto e respeitar o tempo e vir aqui colocar, apresentar, expor aquilo que o Senhor falou no meu coração. Glória a Deus. O texto, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, que eu amo nas Escrituras Sagradas, que é uma palavra, um texto, um versículo, que foi escrito há mais de 3, 4 mil anos atrás, e ele fala o nosso coração e consegue nos trazer vida.
A palavra de Deus é isso. Você olha os evangelhos escritos há mais de 2000 anos, e quando uma pessoa ouve falar desse evangelho, é logo transformado. Olha que palavra poderosa. Nos faz ficar, nos faz deixar de pé, quando estamos passando por qualquer momento, qualquer dificuldade. Quando nós lemos a Escritura, nós rendemos, como foi o hino cantado aqui, quando nós rendemos aos pés do Senhor, aí quando daqui a pouco você sente mover com o Espírito Santo, Ele te ergue dizendo assim: olha, tu não vai morrer agora, tu não vai desfalecer agora, aleluia. O Evangelho, uma palavra escrita 2000 anos atrás, ela nos traz vida e nos transforma. Quando estava lendo esse texto, esta passagem, você vai observar que isso aqui é uma reflexão, isso aqui é um relato, isso aqui é uma biografia, isso aqui é uma biografia de um homem chamado Davi. Isso aqui é um relato, isso aqui é um tipo de testamento davídico. Por que você está falando isso, pastor Josvaldo? Porque eu vou te explicar, porque é um testamento davídico, é apenas esse recorte desse versículo. Quando você vai ler a história de Davi no capítulo 17, só vou adiantar, não da fase de quando Samuel foi na casa de Jessé, não. Quando você lê a história de Davi no capítulo 17, versículo 41 em diante, você vai observar quem era Davi. Davi foi aquele que, quando viu o gigante filisteu afrontando o povo de Israel, Davi foi aquele menino, sim, foi aquele menino que foi ungido na casa de Jessé, aonde ninguém pôde assentar à mesa enquanto ele não chegasse. Aí Davi foi aquele que foi diante do gigante para destruir, para ali matar aquele que estava afrontando o povo de Deus. Por isso que eu falo a você que é apenas esse recorte. Eu queria que você tomasse atenção nessa passagem, no que nós lemos. Aleluia, Deus. Aí quando você lê dentro da trajetória de 1 Samuel, do capítulo 17 diante, você vai ver Davi sendo ovacionado pelas mulheres. Aí aquilo despertou uma inveja, ciúme de Saul, que queria matá-lo, queria destruir a vida dele. Por quê? Porque ele foi à frente com apenas uma funda, largou todas as armas, toda aquela estrutura de um soldado. Disse: não preciso disso não, eu vou apenas com a funda e o Senhor dos Exércitos vai comigo. Então aquilo ali fez com que, quando ele matou o gigante, e ali todos passaram a respeitar a Davi e a gritar a seu nome, criou ali aquele ciúme em Saul. Você vai ver a história, está relatado no livro de 1 Samuel. Quando você vai mais à frente, no capítulo 22, você vai observar que Davi está fugindo de quem? De Saul. No capítulo 22, Davi foge de Saul e foi para onde? Para uma caverna chamada Adulão. O versículo 1 do capítulo 22 é interessante, que diz assim, que seus irmãos e seus pais foram visitar. Veja bem, Davi estava fugindo de Saul, foi para uma caverna. Estava esquecido dos amigos, da família, de todos. Mas o que é interessante, que quando ele fugiu, pode ter certeza, o único que não se esqueceu, estava voltado aos olhos para Davi, era Deus. Calma, filho, vai para lá. Aí ele foi para a caverna. Quantas vezes na nossa vida é assim? Quando entramos numa caverna, não queremos ouvir ninguém, nem falar com ninguém, queremos ficar sozinhos. Mas foi na caverna que Deus preparou tudo. Aleluia. Foi na caverna que começou as promessas de Davi. Ele sabia que tem um propósito de Deus em levá-lo ele para a caverna. Escuta, se você está vivendo um momento desse de caverna, escuta, você não está só. Deus está preparando um ambiente te treinando. Aleluia. Aí Davi chega ali naquela caverna. O texto diz no capítulo 22, no versículo 2 em diante, que ali tinha cerca aproximadamente de 400 homens endividados e oprimidos. Endividados e oprimidos. Credores que batiam nas suas portas e eles fugiram para a caverna. Oprimidos porque de repente a tributação,
o reinado de Saul começou a cobrar impostos e eles não conseguiam. Então eles estavam oprimidos. Era uma escolha daquela cidade, daquele povo. Saul nem lembrava deles. Não lembrava não. Eles estavam dentro da caverna. Eles estavam oprimidos dentro da caverna. Aí o que eu acho interessante é que quando chega Davi, eu começo a imaginar. Não está escrito, mas eu começo a imaginar. Quando Davi chegou, para mim, estou vendo ele dizendo assim: pronto, tem 400, agora é 401. Chegou mais um, oprimido. Mas o que é interessante é que Davi, quando Deus levantou a Davi, você vai ver na história que Davi, ele tinha um sangue quente. Era um homem de guerra, de batalha. Ele foi um homem que pegou o urso e se abriu. Pegou o leão, não deixou pegar o cordeiro. Gigante, ele foi à frente. Então Davi era um homem de guerra, de batalha. Escuta, Deus me trouxe nessa noite para te dizer: fica de pé, porque a caverna é lugar de preparo de Deus para nossas vidas. Deus te chamou não para ser um covarde. Deus te chamou para fazer coisas grandes através da tua vida. É aqui, não é em outro lugar não. É aqui. É neste lugar. É nessa casa. Pois bem, quando Davi chega na caverna, para mim estou vendo que quando eles olharam para Davi, de repente eles conheciam, ouviam falar quem era Davi. De repente ele escutava quem era Davi. E chega aquele que derrubou, aquele que matou o gigante, porque aquele que derrubou o filisteu chega na caverna. Mas Davi, como eu falei para os irmãos, quando você lê o livro de 1 Samuel, você vai ver que Davi era um homem diferente, era um menino diferente a qual Deus tinha chamado. Ele não fugia da luta. Ele não fugia daqueles desafios. Mas se fez necessário ir para a caverna. Aí o que eu acho interessante, porque se tratando de família, se nós temos herança, se temos uma família, a herança você deixa para alguém. Verdade? Não é isso? A herança você deixa para alguém. Agora Davi tinha um legado. Ele não tinha herança, mas ele tinha um legado, ser valente. Então ele tinha que construir, hein? Herança você deixa para alguém, agora legado você constrói em alguém. O que eu quero te dizer é que você tem habilidades que você pode construir no teu próximo aquilo que ele menos espera. Aquela habilidade que você tem, você construir em alguém. E Davi estava deparado com um grande exército. Ali começou a história. Porque quando você lê esse texto, essa passagem, você vai observar que a caverna, você lê o livro de Charles Swindoll, um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 91 daquele livro, ele começa a falar que aquela caverna era uma caverna escura, úmida, que ninguém dava, de repente passava por lá. Mas foi ali que Deus começou a construir a um exército à disposição de Davi. Foi naquela caverna fria, naquela caverna onde de repente muitos se olhavam para ela nem passavam por ela, porque ali tinha homens oprimidos, homens que eram escória da cidade. Escuta, Deus está dizendo que está levantando um exército nesta noite. Deus está levantando um exército nesta noite. Escuta, a responsabilidade é Deus que fala. Se Ele levanta, te prepara, porque a batalha já está travada e o exército está aqui. Aleluia! Pois bem, vou correr. Então, quando você olha, Davi estava na caverna agora diante daqueles homens preparados. Agora você imagina, aonde que caverna seria um local de treinamento? Aonde?
caverna seria o local para se preparar um grande exército. Aonde? Mas foi numa caverna que ele preparou. Foi na caverna que ele preparou aquele exército. Quando você vai ler o livro de Crônicas, você vai observar que esses homens que foram preparados para Davi, no seu reinado eles sentaram em posições de honra. Se você ler o livro de Crônicas, você vai observar que a Bíblia relata dos 37 valentes de Davi. Se você, quando lê o livro de Crônicas, você vai observar que diz que seus rostos eram como de leões e seus pés rápidos feito uma... Você vai observar como uma coça, você vai olhar isso. Eram esses homens que Davi preparou numa caverna. Foi esses homens, numa caverna mal cheirosa, que ele preparou o exército que quando ele sentasse no trono. Foi nessa caverna que Davi preparou. Foi nesse ambiente. Aí você vai observar que o texto que nós lemos, ele faz destaque de alguns homens. Mas o que eu acho interessante é que quando Davi estava fugindo de Saul, você vai observar lá no Salmo 142, que eram dias sombrios para Davi. Pode ler o Salmo 142 que relata Davi fugindo de Saul, na caverna de Adulão. Eram dias sombrios, Salmo 142. Quando você vai ler dentro dos Salmos, o Salmo 57, você vai observar que Davi já estava de joelho. Quando olhamos o 34, você já vê Davi com as mãos levantadas e diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Porque Deus é o livramento. Escuta, é o dia que vai chegar para mim e a tua vida. Pode estar dias sombrios, mas vai chegar um momento de estarmos de joelho diante de Deus agradecendo. E no dia, vai chegar o dia de levantarmos as mãos e dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, porque Ele efetuou grande livramento. Aleluia! Esse é o Deus que eu e você serve. Pois bem, 400 homens. Eu falei para os irmãos que em Crônicas registra 37 valentes. Dos 400, 37. Em 2 Samuel também, você contando, vai chegar esse número. Quando você olha aqui, nós destacamos, fizemos a leitura aqui, que no capítulo 23, no versículo 8 em diante, ele faz menção de 3 homens. Dos 37, ele destaca 3. E esses 3 foi o que me chamou a atenção. Não vou falar dos 3. Só resumo os 2 primeiros. Aí, quando você vai observar o versículo 8, ele vai apresentar um desses valentes de Davi. O versículo 8 chama, do capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 8, diz assim: e José Bassebete. Um nome não muito bonito para botar no menino. Né? Já pensou? Eu tenho 4 meninos. Se tivesse um menino botar o nome de José Bassebete, minha esposa me matava. Mas você vai olhar no versículo 8, que ele tinha uma habilidade que nenhum outro tinha. O texto diz assim: que com uma lança, ele feriu de uma vez 800 homens. O nome não era bonito não, mas era uma fera na lança. Ele feriu 800 apenas com uma lança. Aí quando você vai mais à frente, o versículo 9, você vai observar que ele fala de Eleazar. Eleazar, ele tinha uma habilidade diferente. Qual era, pastor? Está no texto. Eleazar tinha habilidade com uma espada. E qual é o instrumento de primícia de qualquer soldado? É uma espada, mas José de Bassebete tinha uma lança. Ele foi treinado com aquilo. Que eu quero te dizer,
Davi, quando treinou José Batsebete, disse assim: olha, a lança vai ser teu instrumento de batalha. Então, se ele recebeu essa ordem do seu chefe, lá de Davi, na sua orientação, ele disse assim: bem, se vai ser meu instrumento, eu vou honrar com aquilo que ele colocou na minha mão. Ei, escuta, é o que Deus está falando. Se Deus colocou na tua mão para louvar, louva a Deus. Se Deus colocou na tua mão para pregar, pregue. Se Deus colocou na tua mão para orar pelos enfermos, ore. Ei, escuta, treina, ei, busca, mas honra com aquilo que Deus colocou na tua mão. Faça o melhor. Faça o melhor. Aí Eleazar tinha uma espada. O texto diz que ele lutava com a espada e ela ficava pegada na sua mão. O sangue escorria, mas ele não largava a espada. Ei, escuta, o que Deus está trazendo no meu coração nessa noite é que pode dar o sangue na canela, mas não largue a espada. Pode estar a dificuldade que for, mas não largue a espada. Pode vir como força pronta, mas não largue a espada. Aleluia! Abrace a espada e lute contra o inimigo, que Deus pelejará por vós. Aleluia! José Batsebete e Eleazar não tinha aquele negócio assim, não, eu estou com a espada, eu estou com a lança, não tinha esse negócio não tinha. Cada um, Deus tem uma habilidade diferente. Pode ter certeza, se eu for cantar aqui, os irmãos morrem. Se eu for cantar aqui, ninguém me ouve. Não sei cantar, pregar, nem um pouco. Pode ter certeza, eu falo isso de coração. Mas a gente tenta. Quando você lê as cartas de Paulo, diz que o nosso ministério é como uma pedra bruta. Ela tem que ser lapidada. É como uma pedra bruta que você tem que ser trabalhado todos os dias. É fazer-nos entendendo que não somos nada se não for Ele. Em nos preparar. Em nos preparar para a batalha. Aí, pois bem, aí o texto fala de Samar. Vou indo para o final. O texto fala sobre Samar, que nós lemos, versículo 11 e 12. Quem era Samar? Samar era filho de Agé. Está aqui o texto, o versículo, o 11. Samar era filho de Agé. E eles eram da onde? Ararita. Quando nós estamos olhando aqui, vou ir atrás de saber quem era Samar, não tem história nenhuma de Samar. A história de Samar começa aqui no 11 e termina no 12. Mas está registrado para a nossa reflexão hoje. Mas quem era Agé? Foi atrás de Agé, também não tem história nenhuma de Agé. Quem era o Azararita? Também não tem história nenhuma. Mas está registrado aqui. Aí você vai observar que o texto é bem claro que Samar, ele tinha ganhado um pedaço de terra. Ele tinha ganhado um pedaço de terra. E naquele pedaço de terra ele cultivava as lentilhas. Ele cultivava as lentilhas para a sobrevivência. Se você for olhar a parte histórica, você pegar um comentário histórico, você vai ver que as cidades elas eram bem guarnecidas, fortalecidas por grandes muralhas. Jericó, prova disso. Para quê? Por quê? Para evitar o avanço do exército e tomar a cidade. Então, a plantação não ficava dentro da cidade, ficava fora. Ficava fora da cidade. Mas quando Davi, ele tomou posse que Deus havia feito a promessa de ser rei de Israel, quando ele sentou no trono, ali ele deu um pedaço de terra, ali uma promessa de Deus ao pai, desde o pai Abraão, e ele ali se fortaleceu, e o texto
você for observar, os filisteus nunca venceram a Israel quando Davi sentado no trono. E Samar estava lá nutrido, estava cuidando daquela herança que Deus havia dado. O que eu quero te dizer é que você cuide daquilo que Deus te deu. Não deixe roubar, não deixe tirar, porque o único que pode abrir mão daquilo que Deus deu é você. Aleluia, é você. Então cuide daquilo que Deus te deu. Aí você vai observar o texto, que era uma plantação de lentilhas. E quando eles viram os filisteus aproximando deles, aí diz o texto, no versículo 11, que eles começaram a rugir e a gritar, porque estava vindo os filisteus. Escuta, não deixe ser desguarnecido ou ser amedrontado pela fúria ou gritos. Não. Ei, tenha certeza que Deus está ao teu redor. Ao teu redor pode estar Satanás, mas Ele está ao teu redor. Ou seja, se Deus está ao teu redor, nada pode te tocar. Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, você vai observar que Jó, ele levantava-se de madrugada e orava em prol dos seus filhos. Ele criava uma cerca em favor da sua vida e dos seus filhos. Aí você vai observar que de repente Deus vai dizer assim: da onde tu vens, Satanás? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai falar: tu viste meu servo Jó? Ele disse: sim, vi, homem íntegro. Começa a dar qualidades a Jó. Aí ele diz assim também: tu tens cercado ele de bens. Ou seja, quando Deus cerca, Satanás não pode entrar. Cerca a tua vida, cerca teu ministério, cerca tua família com oração, com busca a Deus, que Satanás não vai entrar na tua vida nem nos teus projetos. Aleluia! É o texto. É o texto. Lentilhas. Quando eu estava lendo sobre lentilhas, me fez lembrar de Gênesis 25, do capítulo 27 em diante. O texto diz, Gênesis 25, do 27 em diante, que os meninos cresciam. Quem eram esses meninos? Jacó e Esaú. Isaac amava mais Esaú, homem de caça do campo, preparava belos guisados, todos conhecem. Jacó, homem de tendas. Mas o texto diz que certa vez chegou Esaú cansado. Ele chegou cansado, o texto está bem claro, ao ponto de ele dizer para o seu irmão: estou morto de fome, cansado e morto de fome, fraco. Aí vai e negocia a primogenitura pelo prato de lentilhas. O texto é bem claro, pelo prato de lentilhas. Ele negociou. Pois bem, as lentilhas para que servia? É tipo um feijão, pode procurar. Ela tem nutrição, ela tem ferro, ela tem alimento. Então, quando os filisteus viram a plantação de lentilha do povo de Deus, por que eles miraram na plantação? Eles não podiam invadir a cidade, que era cercada, guarnecida, fortalecida, certo? Mas por que queria pegar o alimento? Porque eles pegando o alimento, ele tornava o povo valente, os soldados fracos. E aí eles não tinham condições de lutar com a mesma velocidade, com a mesma velocidade, com a mesma fibra, porque eles estavam cansados, desnutridos. Escuta, quer vencer o inimigo das vossas almas? Está aqui a receita. A lentilha de Deus. A lentilha de Deus, ela alimenta a tua alma.
que a leitura, a oração e o jejum, daqui, quando você alimenta-se dela diariamente, tenha certeza que você vai ficando cada vez mais forte. É por isso que quando Deus providenciou o maná para o povo no deserto, Ele providenciava todos os dias, que o povo tinha que comer todos os dias o que Deus provia. Não podia guardar, porque se armazenasse, ele ia criar o quê? Ia ficar podre, não tinha nenhuma serventia. Então, por isso que Deus levanta e diz assim: olha, eu vou providenciar o maná de todos os dias para a vossa vida. O maná é a palavra de Deus. Não se afaste dela, viva com ela, alimente-se com ela, fortaleça com ela, busque com ele, busque a face dele, que tu vai ficar cada vez mais nutrido e Satanás não terá nenhum momento poder te tocar, atacar. Ele pode atacar, mas tu estás bem alimentado, aleluia. É o texto. É o texto. As lentilhas. Por isso que eles queriam. Mas aqui você vê a atitude de um homem. Você vê a atitude de um homem. Que o versículo 12 diz assim: pôs-se Samar no meio daquele terreno. Versículo 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno. Glória a Deus. Todo mundo correndo, gritando, e ele tomou uma atitude. Não foi Deus, não foram os homens, mas foi a afronta dos filisteus. Ele se colocou no meio do terreno e disse assim: aqui não, aqui é herança. O que eu quero te dizer? Se coloca no meio. Se posicione. Se posicione no meio da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da igreja. Se coloque no meio. O texto diz que ele se colocou no meio. Ele se apresentou no meio. O que eu acho lindo é que de repente, ele olhando para os filisteus, ele podia ver uma multidão. Agora você fica imaginando os filisteus olhando para Samar, sabendo que ele foi forjado por Davi, e olhando para Samar, de repente eles começaram a trazer a lembrança de José de Batsebete, Eliasar. Aí disse assim: aquele doido ali está sozinho no meio, sozinho. O texto diz que ele se pôs no meio e o povo correu gritando, mas ele se colocou no meio. Escuta, você no meio me faz lembrar da passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aonde? Eu estarei aonde? No meio. Meu Deus. Quando você lê o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 46 em diante, quando os pais de Jesus foram para a festa em Jerusalém, esqueceram Jesus, e quando voltaram, encontraram Jesus no meio dos doutores. Quando você lê o livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 33 em diante, o texto diz que tinha 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus estava onde? Quando é feita, lançada uma pedra fundamental da igreja, se coloca onde, pastor Farias? No meio. Fica no meio. E diz: aqui não, Satanás. Eu estou aqui no meio. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem me colocou foi Deus. Aí eu para mim estou vendo Samar no meio daquele pedacinho de terra, eles no meio. Aí eu para mim estou vendo Jeová: agora eu vou efetuar um grande livramento, porque ele se posicionou. Ei, quem se posiciona
posiciona diante de Deus, tenha certeza que Ele não vai te deixar só. Ele vai lutar por você, Ele vai lutar pela tua vida, Ele vai lutar pela tua casa. Ele não vai deixar você envergonhado, porque você se posicionou e soube a quem está servindo, honrando aquilo que Ele colocou e te deu. Fica no meio e Deus vai efetuar grande livramento. Aleluia. Vou encerrar, irmãos. Passei 10 minutos. O Salmo 92, 12. Eu acho interessante que ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira. 92, 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, se você for olhar os botânicos, ele vai falar que a cada 3 anos e meio, ele vai crescer apenas 5 centímetros. E conversando com alguns amigos, que são meus professores, eu falo para eles que a minha nota é 8, do professor é 9 e do mestre é 10. Eu estou sempre com 8 com eles. Aí um amigo meu foi e falou assim: olha, ele cresce 3 anos, apenas 5 centímetros, porque as suas raízes, nesse intervalo de 3 anos a 3 anos e meio, ele cresce 1,5 metro para baixo. Quando ele cresce 1,5 metro, toda planta, toda árvore, ela quando bate numa pedra, ela lhe para. Mas o cedro do Líbano tem uma particularidade: ele precisa de água. Ele é uma árvore frondosa, cresce até uns 40 metros. Nos chama de árvore da vida. Aí o cedro do Líbano, quando ele chega à sua raiz e bate na rocha, que não tem para onde ir, aí os botânicos dizem que quando ele aqui bate, a sua raiz começa a pegar, tomar outra direção, quando bate na rocha. Está lembrando o que é? Aí ela vai e abraça aqui a rocha. Quando abraça aqui a rocha e começa a descer mais. Meu Deus. É a minha e a tua vida. Quando estamos na rocha que é Cristo, o diabo pode olhar e dizer assim: não tem tamanho, mas as raízes são profundas. As raízes são profundas, mas ele e ela passou por uma tempestade dessa, está viva, é porque as raízes estão lá embaixo. Está seguro na rocha que é Cristo. Está seguro na rocha que é o Senhor. Quando você lê o livro do Paulo, fala que quando o povo de Deus estava caminhando pelo deserto, a rocha acompanhava, a rocha seguia eles. Ou seja, quando você vai olhar lá no Novo Testamento, você vai ver que essa rocha é Cristo. Então escuta, no deserto existe uma rocha que está ali sempre presente na tua vida. Quando precisa de maná, ele providencia. Quando precisa de aquecer do frio, ele também providencia. Quando precisa de água, quando está o sol escaldando, está quente, ele providencia, porque a Bíblia diz que ele é a água da vida. Então se alegra, se coloca no meio, faça como Samar e diga: aqui não, Satanás, aqui não. O que Deus me deu, eu fui forjado na caverna, ouvindo apenas a voz de Deus, e eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou viva, porque estou aqui para adorar e dizer o nome do Senhor. Fique de pé, glorifique a Deus, porque tu és na casa aonde há refúgio de Deus, tu estás na casa aonde tem providência de Deus, tu estás na casa aonde tem resposta de Deus. Se coloca no meio, aleluia. Se coloca no meio. Eu tenho em casa, ontem mesmo estava lendo para a minha filha uma das parábolas. As parábolas, e ela achou interessante. Eu comecei a contar ela das parábolas da batata, depois do copo de leite. Aí eu falei para ela da Cidade Santa. E eu vou aplicar ela aqui hoje.
para mim e para a tua vida. É porque, como fosse hoje o dia 7 de fevereiro, um domingo, Deus fala assim: vem cá, o que é que tem? Onde é que está Josivaldo hoje? Ele vai estar lá no Gama, com o pastor Hilton, irmã Deise, o pastor Farias, o pastor Dallas, a igreja. Ele vai estar lá. Que horas? 7 horas. Tá certo. E o que ele vai estar fazendo hoje? Senhor, ele foi convidado para cultuar e falar aquilo que tu tem colocado no coração dele. Tá bom, o que tem na pasta hoje aí para ele? Senhor, tem aqui, dá uma olhada, tem umas bênçãos aqui para ele, Senhor. Então tá, desce lá e entrega para ele. Aí assim, mas de repente, o anjo vai lá, vem aqui e volta. Mas antes do anjo descer, ele pergunta assim: Deus, onde é que ele mora? Ele mora na cidade da santidade. Qual é a rua dele? Da misericórdia, do amor. Qual é a casa dele? É da oração. Da oração. Tá bom. Desce. Aí volta. Aí o Senhor de repente fala assim: e aí? Entregou para ele: Senhor, tu disseste que ele mora na rua da santidade. Na cidade da santidade. Na casa de oração. Na rua da misericórdia, do amor. Mas eu fui lá e não encontrei. Por isso que voltei. O que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida? Fica no endereço certo. Na cidade da santidade. Na rua da misericórdia, do amor, da graça. Na casa de oração. Para que quando Deus visitar, Ele possa te encontrar. Eu quero que você ponha a mão no seu coração em nome de Jesus. Meu Deus. Eu quero que você saia daqui com essa convicção que você tem que ser achado por Deus. Você lê Jeremias, no capítulo 2, versículo 1 e 2, você vai ver que dá a entender que Deus tinha saudade do povo. Está entendendo? Está claro. Que Deus tinha saudade do povo. Não deixe, não se afaste em nenhum momento, mas que você se aproxime de Deus, que Ele possa te achar no endereço da tua casa, da tua vida. Eu tenho certeza que assim como você meditando na palavra, orando, jejuando, você está tendo nutrição para a tua alma, alimento para a tua vida. O inimigo, nenhuma forma, por mais que venha atacar, você está fortalecido, está nutrido, e ele não tocará nem na tua alma, nem na tua casa, nem na tua família, nem nos teus sonhos, nem nos teus projetos, porque você está sendo nutrido pela presença do Altíssimo. Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse culto, por esse trabalho. Somos gratos a Ti porque Tua palavra Tu tem revelado aos nossos corações. A Tua palavra Tu tem, Senhor, falado em nossas vidas, para que possamos nos alimentar mais e mais de Ti. Deus, aqui está o Teu povo, está a Tua igreja. Aqui, Senhor, nós entregamos, Pai, as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar. Que nunca possamos nos afastar, Senhor, do Teu altar, mas possamos viver diante da Tua presença. Deus, toma em Tuas mãos cada um que aqui estão. Que o Senhor venha visitar com seus sonhos, os seus projetos, os seus desafios, Senhor. Pai, que eles possam se posicionar, estar no meio, no centro da Tua vontade.
porque quando estamos no centro da tua vontade, sabemos que a vitória é certa. Estamos cercados por ti, Deus, e Satanás não pode tocar em nenhum dos teus, porque tu não há, Senhor, tu não deixa tocar nenhum dos teus, porque assim como, Senhor, o Pai, tu tem dado as nossas vidas a ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem selado através da tua palavra, Pai, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração e que não venhamos pecar contra ti, mas que possamos meditar nela, Senhor, de dia e de noite, como diz o salmista, acordando pela manhã e dando graça pelo dia que o Senhor tem nos concedido, e chegando à noite, adorando a ti pela tua fidelidade. Deus, tome em tuas mãos, Senhor, a tua igreja, o teu povo, assim, Deus, certo da vitória e a tua presença é nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe.